Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre alguns dos animais mais estranhos do mundo. Vocês já ouviram falar da saiga? Da lampreia marinha? Do rato toupeira pelado? Do peixe-cego menor? Do okapi? Do iquer zebrado? Do peixe-gota? Esses são apenas alguns dos bichos mais incríveis que existem na natureza e que têm características muito curiosas. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Saiga. A saiga é um mamífero que vive na Rússia, no Cazaquistão e na Mongólia. Ela é uma espécie de antílope que tem um focinho muito peculiar, que parece uma trombinha de elefante. Esse focinho serve para filtrar o ar frio e seco do inverno e o ar quente e poeirento do verão. A saiga se alimenta de gramíneas e outras plantas. Ela é um animal migratório, que se desloca em grandes manadas em busca de alimento e água. Infelizmente, a saiga está criticamente ameaçada de extinção devido à caça ilegal e às mudanças climáticas. A saiga tem 2 chifres curvos e anelados, que são usados pelos machos para lutar entre si durante a época de acasalamento. Os chifres também são cobiçados pelos caçadores, que os usam para fazer medicamentos tradicionais na Ásia. A saiga pode correr a uma velocidade de até 80 km por hora, o que a torna um dos antílopes mais rápidos do mundo. Ela também pode saltar até 2 metros de altura e 3 metros de distância. A saiga tem uma gestação de cerca de 5 meses, e geralmente dá à luz 2 filhotes por vez. Os filhotes nascem com uma pelagem marrom clara, que vai escurecendo com o tempo. Eles podem acompanhar a mãe nas migrações logo após o nascimento. Lampreia marinha. A lampreia marinha é um peixe que vive no norte do Oceano Atlântico, no Mar Mediterrâneo e nos grandes lagos da América do Norte. Ela tem um corpo longo e cilíndrico, sem escamas, que pode medir até 90 centímetros. Mas o que chama mais a atenção na lampreia marinha é a sua boca, que é uma ventosa cheia de dentes afiados. Ela usa essa boca para se fixar em outros peixes e sugar o seu sangue e tecidos. A lampreia marinha é uma espécie anádroma, ou seja, ela nasce nos rios, migra para o mar e volta aos rios para se reproduzir e é considerada uma praga invasora em alguns lugares, pois pode causar grandes prejuízos à pesca comercial e à biodiversidade. Ela tem 7 fendas branquiais de cada lado da cabeça, que servem para respirar debaixo d'água. Também tem 2 olhos pequenos e uma narina única no topo da cabeça. Passa a maior parte da sua vida como uma larva cega e sem boca, chamada mossete, vivendo enterrada no fundo dos rios, filtrando partículas orgânicas da água, podendo permanecer nesse estágio por até 7 anos, até se transformar em um adulto parasita. A lampreia marinha não tem mandíbula nem estômago. Ela rasga a pele dos seus hospedeiros com a sua língua áspera e injeta uma substância anticoagulante, facilitando a sucção do sangue e podendo consumir até 40% do seu próprio peso em sangue por dia. Rato toupeira pelado. O rato toupeira pelado é um roedor que vive na Somália, na Etiópia e no Quênia. Ele tem esse nome porque não tem pelos no corpo, apenas alguns bigodes na cabeça. Possui dentes incisivos muito grandes, que ficam para fora da boca e que ele usa para cavar túneis no subsolo. É um animal muito interessante para a ciência, pois ele tem várias adaptações incríveis para viver em ambientes com baixo oxigênio e alta concentração de dióxido de carbono. Ele também é muito resistente ao câncer, à dor e ao envelhecimento. Pode viver até 37 anos, o que é muito para um roedor. O rato toupeira pelado vive em colônias sociais, onde há uma rainha dominante que se reproduz com alguns machos escolhidos por ela. Ele tem uma pele muito sensível, que usa para sentir as vibrações e a temperatura do solo. Também tem um órgão sensorial chamado órgão de Eimer, que fica na ponta do nariz e que detecta os campos elétricos dos insetos que ele come. O rato toupeira pelado tem um metabolismo muito baixo, que lhe permite economizar energia e sobreviver com pouca comida. Ele pode entrar em um estado de torpor, reduzindo ainda mais a sua atividade corporal. Ele também pode usar a frutose como fonte de energia alternativa quando o oxigênio está escasso. Possui um sistema imunológico muito eficiente, que impede o crescimento de tumores malignos. Ele também tem uma alta capacidade de reparar o seu DNA e as suas proteínas.
o que evita os danos causados pelo envelhecimento e não sofre de osteoporose, artrite ou outras doenças degenerativas. Peixe-ciego menor. O peixe-ciego menor é um mamífero que vive na Argentina. Ele é o menor representante da ordem dos xenartos, que inclui os tatus, as preguiças e os tamanduás. Mede cerca de 10 centímetros de comprimento, pesa cerca de 120 gramas e tem uma carapaça formada por placas ósseas cobertas por pelos claros, que lhes dão uma aparência rosada. Ele também tem uma cauda longa e peluda, que ele usa para se enrolar quando se sente ameaçado. O peixe-ciego menor se alimenta de formigas e cupins, que captura com sua língua pegajosa. É um animal noturno e solitário, que passa o dia escondido em tocas que ele mesmo escava. É considerado vulnerável à extinção devido à perda de habitat e à caça. O peixe-ciego menor tem olhos pequenos e mal desenvolvidos, pois ele depende mais do seu olfato e da sua audição para se orientar no escuro. Tem garras fortes nas patas dianteiras, que ele usa para cavar o solo arenoso ou argiloso. Possui uma temperatura corporal variável, que se adapta às condições ambientais. Ele pode reduzir a sua taxa metabólica e entrar em um estado de letargia quando o clima está muito frio ou seco. O peixe-ciego menor tem uma gestação de cerca de 4 meses, e geralmente dá à luz um único filhote por vez. O filhote nasce com a carapaça mole e rosada, que vai endurecendo e escurecendo com o tempo. Ele fica com a mãe até atingir a maturidade sexual, aos 9 meses de idade. Okapi. O okapi é um mamífero que vive nas florestas tropicais da República Democrática do Congo, na África. Ele é parente próximo da girafa, mas tem um aspecto bem diferente. Tem o corpo marrom avermelhado, as pernas listradas de branco e preto e uma língua azulada muito longa. Pode medir até 2,5 metros de comprimento e pesar até 350 kg. Se alimenta de folhas, frutos, fungos e cascas de árvores que ele alcança com a sua língua. É um animal diurno e solitário, que marca o seu território com secreções das suas glândulas odoríferas, e é considerado ameaçado de extinção devido à caça e à destruição do seu habitat. O okapi tem um excelente senso de audição, que ele usa para detectar os predadores e as presas na floresta densa. Também tem um excelente senso de olfato, que ele usa para se comunicar com os outros okapis. Pode emitir sons graves, chamados de infrassons, que são inaudíveis para os humanos. O okapi tem uma gestação de cerca de 15 meses, e geralmente dá à luz um único filhote por vez. O filhote nasce com uma pelagem mais clara e mais listrada que a dos adultos, que vai mudando com o tempo. Ele fica escondido na vegetação por alguns meses, até acompanhar a mãe nas suas andanças pela floresta. Duiquer zebrado. O duiquer zebrado é um mamífero que vive nas florestas da África Central e Ocidental. Ele é uma espécie de antílope que tem um corpo marrom escuro, com listras brancas no dorso e nas pernas. Pode medir até 90 centímetros de comprimento e pesar até 20 quilos. Ele se alimenta de folhas, frutos, sementes, flores e insetos que ele encontra no chão ou nas árvores baixas. É um animal crepuscular e solitário, que se esconde na vegetação durante o dia e sai para se alimentar ao amanhecer e ao anoitecer. Ele é considerado vulnerável à extinção devido à caça e à perda de habitat. O duiquer zebrado tem um par de chifres curtos e pontiagudos, que são mais desenvolvidos nos machos do que nas fêmeas. Ele os usa para se defender dos predadores e para disputar território com os outros duiquers. Ele também tem glândulas faciais, que usa para marcar as árvores e as pedras com seu cheiro. O duiquer zebrado tem uma gestação de cerca de 7 meses, e geralmente dá à luz um único filhote por vez. O filhote nasce com uma pelagem mais clara e mais listrada que a dos adultos, que vai mudando com o tempo. Ele fica com a mãe até atingir a maturidade sexual, aos 18 meses de idade. Peixe-gota. O peixe-gota é um peixe que vive nas profundezas do Oceano Pacífico, entre a Austrália e a Nova Zelândia. Ele tem um corpo gelatinoso e flácido, sem escamas, que pode medir até 30 centímetros. Ele tem uma cabeça grande, com olhos pequenos e uma boca grande e permanente. Possui uma coloração rosa pálido ou cinza azulada, que lhe dá uma aparência triste e desanimada. Ele se alimenta de crustáceos, moluscos e outros animais que ele encontra no fundo do mar. É um animal solitário e sedentário, que raramente se movimenta ou interage com os outros peixes. O peixe-gota tem um corpo adaptado para suportar a alta pressão das águas profundas.
Ele não tem bexiga natatória, o órgão que regula a flutuação dos peixes. Em vez disso, ele tem uma densidade menor que a da água, o que lhe permite flutuar sem gastar energia. Ele também não tem músculos fortes nem espinhos ósseos, o que lhe dá uma aparência mole e deformada. O peixe-gota se reproduz por fecundação externa, ou seja, ele libera os seus gametas na água para serem fertilizados por outro peixe da mesma espécie. Os ovos ficam flutuando na água até eclodirem em larvas. Esse foi o nosso vídeo sobre alguns dos animais mais estranhos do mundo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essas criaturas incríveis. Se vocês gostaram, deixem o seu like, comentem e compartilhem com seus amigos. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Lembre-se, nós estamos apenas começando esse canal. Sua inscrição é muito importante para nós. Até a próxima!